Bom dia, como estão? Tudo certo? Bem, vamos à nossa aula de Direito Processual do Trabalho. A temática de abordagem hoje será as provas na seara trabalhista, tá? As provas, não só na seara trabalhista, mas elas têm como conceito que são o coração do processo, né? Absolutamente todos os fatos que são trazidos ao processo precisam ser devidamente comprovados e acompanhados de suas provas, né? Sejam elas em qualquer uma de suas espécies e suas circunstâncias, que é o que a gente vai tratar ao longo da aula. Portanto, o conjunto probatório do processo, ele é o que vai realmente caracterizar a possibilidade de vocês alcançarem êxito dentro da demanda jurisdicional que vocês estão buscando, né? Não é à toa que a gente sempre comenta, sempre tem como padrão utilizar o bordão de que quem ganha o processo não é quem tem razão, mas sim quem tem a melhor prova, né? Portanto, essa aula se demonstra de extrema importância justamente sobre as possibilidades e nuances que a gente tem de poder alcançar mais chances de êxito dentro do processo. Nós não temos como nos responsabilizar, não somos nós que assinamos a sentença, né? Mas somos nós que trazemos aos autos as provas, né? Existem algumas normativas legais que vinculam obrigatoriamente a decisão do juiz a mencionar determinada prova apresentada dentro das circunstâncias legais e legítimas dentro do processo. Então, muito embora a gente não tenha não tenha uma responsabilidade direta sobre o bom julgamento do juiz, que certamente será de acordo com o nosso entendimento, a gente tem uma grande responsabilidade por trás da apresentação dessas provas, tá? Eu vou fazer a aula hoje com uma outra proposta, compartilhando a tela e acessando os artigos de lei, porque no que tange a essa matéria, é bem claro, assim como a maioria das matérias de direito de trabalho, na verdade, mas elas acabam realmente tendo é bem especificado dentro da lei, e ela acaba transitando entre CLT e CPC. Então, assim como na Constituição Federal. Então, eu estou com elas abertas aqui, e eu vou falando com vocês e vou compartilhando e mostrando os artigos, tá? Bem, vamos lá. No que tange a base legal, né, das provas trabalhistas, nós vamos encontrar elas na CLT, tá? Então, só para vocês visualizarem. Decreto-Lei número 5.422, 1º de maio de 1943, tá? Lembrando, isso aqui foi criado lá por Getúlio Vargas. Chegamos aqui na seção 9 das provas. Aqui é onde nós encontramos todo o conjunto legal previsto na CLT, mas nós vamos encontrar muitos outros que vão corroborar com a nossa construção da aula, tratando sobre as provas trabalhistas, tá? Haverão muitos artigos do CPC que são aproveitáveis subsidiariamente, porque a CLT não especifica tanto em alguns pontos, tá? Mas ele inicia aqui, né? Ele inicia falando sobre o ônus da prova, né? Ao reclamante quando o fato constitutivo do seu direito, e ao reclamado quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante. Inicia no 818 e nós vamos concluir ele lá no 830, que vai tratar sobre a responsabilidade do advogado de comprovar a veracidade dos documentos que apresentam ao processo. Não é à toa que nós costumamos dizer que absolutamente todos os documentos digitalizados que vão para o processo é de suma importância que tu permaneça com eles dentro do teu escritório, justamente para, em caso de ser alegada alguma ilegalidade ou alegar que aquele documento é fraudulento, ilegítimo, a gente tem condições de comprovar, né? Por força desse artigo 830. Então, eu vou especificar, eu vou falar desses artigos ao longo da aula, tá? Mas, inicialmente, eu gostaria de já apresentar para vocês qual é a base legal constante dentro da CLT sobre as provas trabalhistas. Assim como quase tudo dentro do direito do trabalho, processo do trabalho, a forma com que os doutrinadores encontraram de facilitar a explicação e direcionar o entendimento das matérias é através de princípios, tá? Não tratem princípios como algo que seria, por exemplo, chato de estar decorando ou estar sabendo, porque a gente meio que cria
aquela obrigatoriedade, mas tal negócio lá são 10 princípios, são 5 princípios, quais são eles e tal, papapá. A questão do princípio não é a questão de vocês dominarem ou decorarem absolutamente todos eles, mas sim de ter uma organização dentro da lembrança de vocês de quais são os pontos relevantes sobre aquela determinada matéria. Então, dentro da parte do direito do trabalho, de processo do trabalho tratando sobre provas, nós temos princípios norteadores que vão nos ajudar a compreender a matéria, tá? O primeiro princípio norteador que eu trago para vocês, ele está previsto lá na Constituição Federal, no artigo 5º. Vamos chegar até lá. Aqui. Eu não estou encontrando aqui. Mas eu tenho anotado aqui na minha frente, aqui, é Lívia. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Nós temos também o LV, que diz que o processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral serão assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. São esses dois artigos aqui, são esses dois incisos aqui do artigo 5º da Constituição Federal que nós tratamos sobre o nosso primeiro princípio, e agora vocês vão compreender de que maneira, por que eu digo para vocês de que é bom essa análise dos doutrinadores para facilitar a nossa compreensão. O primeiro princípio, então, ele trata sobre o devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. É algo que é assegurado a qualquer pessoa que litiga, seja em qual seara, né? Tanto é que a abordagem legal disso está prevista na Constituição Federal, justamente para que a gente possa aproveitar para demais matérias, né? Então, vocês percebam que essa primeira abordagem ela é super simples e fácil de recordar. Quando a gente trata sobre o devido processo legal, a gente tenta trazer a ideia de que as partes terão o direito de produzir todas as provas previstas e vigentes no ordenamento jurídico. No momento que a gente fala sobre o contraditório, a gente trata sobre que as partes deverão tomar ciência de todas as provas produzidas pelo juízo. Ou seja, toda prova que tu produz, ela terá que ser recebida pelo juiz e o juiz deverá dar vistas à parte contrária, né? Então, a importância dessas normativas, elas já vão trazendo para vocês um conhecimento que, quando bem aplicado, torna vocês, mesmo não conhecedores de todo o universo jurídico trabalhista, já torna vocês um pouco mais seletivos na análise. Pelo seguinte, se vocês estão analisando um processo trabalhista e vocês identificam a apresentação de determinada prova em determinado momento do processo, e essa prova não é dado vistas formalmente, a gente pode realmente encontrar um quesito de nulidade processual, né? Temos também, daí fechamos aqui esse primeiro sobre a ampla defesa, né, que trata basicamente de que toda prova poderá ser produzida, desde que moralmente legítimo, ainda que ela não seja especificada de uma maneira literal na CLT. Ou seja, tudo que for realmente relevante para a apresentação de prova poderá ser realmente recebido pelo juiz e utilizado como meio de prova e assegurado dentro dentro do processo, vai ser assegurado para análise e julgamento do feito, tá? Temos agora aqui, já vamos para o próximo. O próximo princípio que a gente trata como norte para a compreensão das provas do direito trabalhista é sobre o princípio da paridade de armas probatórias. Ele também é chamado de princípio da igualdade ou isonomia probatória. O próprio nome ele já traz, ele é bem intuitivo. As partes, elas precisam ter uma igualdade de oportunidades de produção de prova. Ou seja, se em algum momento excepcional do processo é apresentada alguma prova porque sobreveio
algum fato relevante que não foi possível avaliar antes do ingresso da ação, a parte contrária precisa também ser oportunizada de eventualmente apresentar eventuais provas que possam ter se materializado ao longo do processo, entende? Dando continuidade, o próximo princípio que nós temos é o princípio do convencimento motivado ou da persuasão racional do juiz. Esse nós também temos amparo constitucional no artigo 93, que trata, lá no inciso 9, o seguinte: todos os julgamentos dos órgãos, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em caso nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudica o interesse público à informação. E temos também amparo dentro do Código de Processo Civil, onde a gente vai achar no 371, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. Vocês percebam que até no CPC ele está um pouco mais claro o objetivo do que trata o princípio do convencimento motivado ou da persuasão racional do juiz. Quando a nomenclatura, né, quando a gente trata sobre persuasão racional do juiz, a gente está percebendo que o princípio trata da necessidade do juiz se posicionar sobre o pedido que está sendo tratado. Isso é básico, né? Mas esse artigo e esses parâmetros legais, seja de CPC, seja de Constituição, ele trata na ideia de que o juiz não poderá julgar o caso conforme suas próprias convicções pessoais, mas sim em razão das provas apresentadas e constantes nos autos, tá? Temos, então, como próximo, algo que também está previsto dentro da Constituição Federal, lá em seu artigo 5º, o parágrafo, deixa eu achar aqui, no inciso, perdão, 56. Eu errei aqui, velho. A gente retoma em outro que já havia sido mencionado. Ó. São admitíveis no processo as provas obtidas por meios lícitos, tá? Princípio da ilicitude e da probidade da prova. Esse é o nosso princípio da vez. O princípio da licitude e probidade da prova, ela encontra amparo legal, então, no artigo 5º, inciso 56 da Constituição Federal e também no artigo 369 do CPC. 369. Diz, as provas têm o direito de empregar, as partes têm o direito de empregar todos os meios legais como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz, tá? Então, basicamente, dentro dessa compreensão, a gente diz que as provas produzidas no processo serão aquelas expressamente previstas no ordenamento legal ou as não proibidas, tá? Basicamente, a gente trata, quando o próprio nome do princípio diz, né? Princípio da licitude e probidade da prova. Ou seja, a gente está tratando do que a gente chama das provas ilegais, né? E que, assim como qualquer outro ordenamento, a gente, na prática, a gente sabe que é um pouco diferente, né? Mas a gente sabe que as provas produzidas de forma ilegal, elas não poderão ser utilizadas para o julgamento do feito, devendo ser desentranhadas dos autos, inclusive. Então,
como maneira de produzir um conceito fechado, né, de que maneira responder de uma maneira objetiva sobre este princípio da licitude e probidade da prova, a gente basicamente diz que o ordenamento jurídico trabalhista, ele vai admitir provas expressamente previstas ou as não proibidas, tá? As ilegais, elas não poderão ser admitidas para a construção probatória do processo, tá? O próximo princípio que nós temos é o princípio da busca da verdade real, tá? O que trata da verdade real, né, absolutamente todos os doutrinadores tratam que a verdade real é uma utopia, né, ela não existe, mas porque ela é o que tal qual aconteceu dentro do fato que está sendo discutido no processo, né? Deixa eu só já colocar o artigo aqui, a gente vai seguindo. E nós temos no CPC no 370, beleza. Mas assim, o que eu queria trazer para você sobre o princípio da verdade real, até para, não sei se você já ouviu falar da expressão da verdade formal. A verdade formal, diferente da verdade real, é aquela que está devidamente materializada nos autos. Mas a gente sabe que nem tudo que acontece a gente consegue uma prova incontestável da existência daquele fato, né? Portanto, existe sempre aquela ideia de que a verdade real ela é uma utopia, ela não poderá ser alcançada jamais, não se pode materializar um anseio tão grande, né? Sob pena de a gente se frustrar e não querer julgar nada, ou não querer deferir nada, porque a gente não tem certeza absoluta, né? Então, a verdade real meio que trata sobre essa ideia, né? De que a gente não pode buscar ela, porque senão a gente estaria buscando somente provas absolutamente incontestáveis, filmagens que demonstram com clareza a realização de determinado ato punível dentro da empresa, por exemplo, o que a gente sabe que na prática é muito difícil, né? Mas, basicamente, então, o princípio da busca da verdade real, ela tem esse amparo nesses dois dispositivos legais, que diz no 765 da CLT, os juízes e tribunais do trabalho terão ampla liberdade na direção do processo e velarão pelo andamento rápido das causas, podendo determinar qualquer diligência necessária ao esclarecimento delas. Tá? Então, basicamente, aqui é uma autonomia que os tribunais e juízes têm de buscar também, diligenciar em busca dessa verdade real. E dentro do CPC nós temos que caberá ao juiz de ofício a requerimento da parte determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Também uma liberdade para o juiz fazer a sua própria diligência em busca da sua compreensão sobre determinado fato que ele julgue necessário para um bom julgamento do feito. Tá? No que tange ao princípio, então, da busca da verdade real, que trata também sobre o princípio inquisitivo ou inquisitório, a gente tem como base para lembrar dele, que é o que eu costumo dizer, que no processo existem três verdades. Uma é a verdade do autor, outra é a verdade do réu e a outra é a verdade verdadeira. Nunca o autor, nunca o réu terão para si a verdade verdadeira, será sempre uma terceira. Então, existirão sempre essas três verdades no processo. Então, lembrem sempre disso quando vocês estiverem em eventual discussão sobre o que determinado fato aconteceu. Inclusive, é uma excelente argumentação, já utilizei em audiência quando não estava muito bem na foto, digamos assim, né? Sobre o meu fato verdadeiro, o teu é verdadeiro, e um pouco a outra parte consegue alguma prova que deixa a outra parte meio mal, tu apresenta isso aí, é uma boa forma de não ficar mal numa discussão em audiência, né? Temos, então, agora o princípio da necessidade da prova. O princípio da necessidade da prova, nós temos amparo tanto na CLT, no 818, que fala sobre o ônus, aqui, e temos também o 373 do CPC, que trata também sobre o ônus da prova, que é aquele que eu iniciei para vocês a aula falando ali. Basicamente, né, o que eu quero trazer para vocês como base desse princípio da necessidade da prova é que cabe àquele que traz o fato, que alega o fato, comprovar aquilo que ele trouxe. Não basta a alegação, senão acompanhada da necessária prova, tá? Temos como um bordão também, como forma de facilitar a lembrança desse princípio de que fato alegado e não comprovado, ele inexiste no mundo jurídico. Então, a mera fala, sem a devida comprovação, acompanhamento de prova, seja ela qual for, ela não existe no mundo jurídico, torna temerária a sentença baseada nela, né?
Inclusive, ontem eu tive um recurso que eu protocolei próximo da meia-noite, que trata justamente sobre isso, né, de uma sentença que não foi favorável ao meu cliente, e foi baseada em provas que não são sólidas, perdão, não são sólidas o suficiente. Deixa eu só tomar um mate aqui para liberar a garganta. Temos também agora o princípio da aquisição processual. De acordo com esse princípio da aquisição processual, uma vez produzida a prova no âmbito processual, esta pertencerá ao processo. Então, pouco importante a parte que produziu. Ou seja, as provas que são produzidas no processo não pertencem às partes, e sim ao próprio processo. Aquela construção processual está inserida dentro daquele processo, pertence ao processo, que são de todos, né? Isso é importante por quê? Porque uma prova ela não necessariamente deve produzir conteúdo, isso sob o ponto de vista formal, tá? Ela não pode necessariamente produzir um conteúdo que beneficie eu ou outro, réu ou autor. Ela tem que produzir circunstâncias suficientes, né, prova suficiente para esclarecimento dos fatos, que pode ou não ser favorável para mim, né? Então, sob o ponto de vista ideal, né, formal jurídico, é isso, né? As provas são produzidas ao processo para esclarecimento dos fatos. Os fatos vão poder ser analisados se benéficos ou não, puníveis ou não, a um ou a outro, né? Lógico que na prática a gente sabe que a gente vai se esmerar, vai trazer provas que estejam mais adequadas ao convencimento e ao esclarecimento de fatos que são benéficos para a minha parte, né? Então, existe só essa diferenciação aí que é importante a gente lembrar, mas dentro da parte teórica, a gente sabe que toda prova produzida, ela pertence ao processo, muito embora a gente tenha plena certeza de que as provas produzidas por o autor, eles são benéficas ao autor, né? Se não é benéfico, ele não vai produzir e vai deixar que a outra parte faça isso. Temos também o princípio da imediatidade. O que diz o princípio da imediatidade? Ele trata a respeito das provas orais, tá? A imediatidade, basicamente, é a possibilidade do juiz produzir as provas de forma oral. Elas tratam especificamente sobre as provas orais, que elas são colhidas seja em audiências, interrogatórios, depoimentos pessoais, oitiva de testemunhas, oitiva de peritos, assistentes técnicos e também inspeções judiciais, tá? Então, essas provas que são produzidas oralmente, elas são produzidas pessoalmente pelo juiz. Então, o princípio da imediatidade, ela trata basicamente do dever, direito e dever do juiz de fazer a produção das provas orais desses atos instrutórios cuja primazia da fala seja levada em consideração. Em ato contínuo e diretamente vinculado a esse último princípio, nós temos o princípio da oralidade, né, que alguns eles acabam realmente transitando entre os princípios do direito do trabalho e os princípios peculiares do processo do trabalho, conforme nós já abordamos no início do semestre. E basicamente o princípio da oralidade ele trata sobre o que eu acabei de dizer, né, da primazia da linguagem oral, que deve ser levada em consideração, e aquilo que nós já conversamos em outras aulas, né, de que a prova oral ela é a rainha das provas dentro do processo de trabalho, em especial, a gente começa a lembrar de outros princípios, né, do protecionismo ponderado ao trabalhador. Então, a gente sabe que o trabalhador é hipossuficiente, precisa de uma análise melhor. Então, por que o princípio da oralidade, ele traz a primazia da linguagem oral? Porque é mais difícil do empregado produzir um documento, conseguir uma filmagem, alguma coisa, sendo que ele está inserido, digamos que no campo do seu adversário jurídico ali dentro do processo, estava inserido enquanto funcionário, né? Então, bom, a gente ir lembrando, assim, que existe toda uma lógica por trás desses princípios que são apresentados, tá? Dentro da finalidade da prova, assim, sob um ponto de vista mais formal, é importante a gente lembrar o seguinte, que dentro do que concerne as finalidades, né, da produção das provas, a gente tem duas espécies, tá? A primeira espécie, que a gente considera como a finalidade principal da produção de prova, a gente tem como finalidade principal, considerando a imediata ou direta, é a formação de um convencimento para o magistrado, para que ele possa prolatar uma sentença de mérito
que seja favorável ao meu entendimento, tá? Essa é a nossa finalidade principal, imediata, direta, tá? Em segundo lugar, nós temos a finalidade secundária, ou imediata ou indireta, que é o convencimento da parte contrária, né? Por que isso? Porque a gente não tem tanto interesse de que a parte saia convencida do juiz de que, de fato, ela cometeu um erro ao entrar com a ação, por exemplo. A gente só quer realmente ganhar a ação, independentemente de qual lado você esteja, né? Então, por isso que existe a finalidade principal e essa finalidade secundária. Um ponto interessante que eu trago para vocês, já se caminhando para o final, é sobre o objetivo da prova. Qual é o objetivo da prova? Parece algo extremamente simples, mas não é. Existem pontos que são interessantes. O objetivo da prova são comprovar fatos, não direito, em regra, né? Então, a gente não precisa comprovar para um juiz a existência da CLT sobre determinado artigo que está lá, e sim sobre o fato que gerou o evento danoso que está sendo discutido no processo, né? Básico. Então, pensem em vocês, nem precisaria estar trazendo isso aí eu já sei, mas é justamente por isso que eu trago, porque dentro da seara trabalhista, o dever do juiz está limitado às leis de conhecimento do direito federal, tá? Da União, ou seja, em relação ao direito municipal, estadual, distrital, estrangeiro ou consueturdinário, o juiz poderá determinar que a parte apresente prova do teor da vigência, do teor das normas, né, aplicáveis e da vigência dessas normas, né? Então, isso é importante vocês pensarem, porque dentro da seara trabalhista, se vocês estão falando alguma coisa sobre piso salarial, a gente vai estar falando sobre normativas de sindicato, vocês não podem trazer isso para si como, isso é a obrigação do juiz saber porque está na lei, eu não preciso comprovar isso. Não, no direito do trabalho, absolutamente todas as leis que não são de direito federal, elas deverão ser mencionadas, apresentadas no processo, podendo juntar cópias das normativas, leis estaduais, municipais, ou até ter normativas vinculadas a sindicatos, para piso salarial, enfim, algo nesse sentido, para realmente fazer valer, né, o objetivo da produção de provas, tá? Então, as provas, elas são para comprovar fatos, mas eventualmente vocês também deverão produzir provas para comprovar direitos, né, uma excepcionalidade. No que tange ao parâmetro legal disso, nós estamos já no CLT, é o 374. Não depende aqui, ó. Não depende de provas os fatos notórios afirmados por uma parte, confessados pela parte contrária, admitidos no processo como incontroversos, em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade. Outro ponto interessante sobre esse aspecto é que vocês percebem que não depende de produção de provas dos fatos notórios, né? Então, é muito comum o juiz trabalhista ele questionar dentro da instrução o seu interesse em determinada pergunta ou na oitiva de determinada pessoa, né? Vocês levam lá 3 testemunhas para uma instrução e o juiz pergunta, bem, quem você quer ouvir agora? Eu quero ouvir o João. Beleza, qual a sua ideia na escuta do João? Eu quero só falar sobre o acidente de trabalho que aconteceu. Sim, falar o que sobre o acidente de trabalho? As circunstâncias do acidente de trabalho, doutor. Tá, mas o senhor percebeu que na contestação a empresa ela não nega a existência do acidente de trabalho? Sim, eles não negam. Então, o que o senhor pretende produzir? Eu quero comprovar a extensão do dano e a gravidade do dano que aconteceu dentro e existe uma pessoa que visualizou em loco o acidente de trabalho, eu acho que é importante. Ele falou assim, olha, a extensão do dano está comprovada pela perícia. Temos fotos do local. Não houve contestação do fato. Então, é um fato que seja a responsabilização da empresa automaticamente. Ela não contesta isso, ela será condenada a respeito disso. Com devido respeito, eu indefiro a oitiva dessa testemunha porque não há fundamento, porque eu já estou convencido do fato que o senhor pretendia produzir com a oitiva dessa testemunha. Então, não pensem que isso é excepcional, em Santa Maria é corriqueiro. Vocês levaram uma testemunha, uma ideia de tipo, não, vou consolidar, quero reafirmar, quero que o juiz tenha certeza absoluta. Se ele já tem certeza, ele não quer alcançar a absoluta, ele vai temejar, ele vai deferir a oitiva,
ele é bastante, os juízes daqui são bastante rígidos nesse sentido, não que isso enseja, acaba gerando um problema para o processo, mas ele torna, digamos, acaba tendo uma gerência muito mais ativa dentro do processo do que a gente está acostumado, né? Bem, pessoal, essas são as observações gerais e características dentro da prova no direito processual do trabalho, né? No que tange às espécies, é bem objetivo, né? As espécies das provas, elas são a testemunial, pericial e documental, são essas as provas que podem ser produzidas dentro do processo, e elas, obviamente, são imprescindíveis aí para que vocês tenham êxito dentro de uma ação trabalhista, né? Dentro dos princípios, vocês podem perceber que isso acaba trazendo para vocês diversos instrumentos de diálogo em momentos que vocês estiverem contra a parede dentro de uma instrução, por exemplo, lá numa oitiva de testemunha ou na apresentação de determinada prova, né? Em especial quando a sentença não for favorável, um determinado recurso, onde vocês vão poder dizer que o juiz não observou a juntada de determinada prova e ele está obrigado a vincular a prova à sua sentença e a fundamentá-la. Se não vai considerá-la, então que fundamente o motivo e não foi considerado, então a gente leva em consideração lá que o juiz está utilizando de presunções pessoais para o julgamento do mérito. Isso é uma baita tese de defesa, um baita início para uma defesa, né? Então, percebam o grau de importância dessa matéria aí para que a gente possa ir avançando em direção ao final do semestre. Bem, pessoal, esse é a nossa aula de hoje, uma aula bem objetiva, mas bastante completa sobre a temática das provas no processo do trabalho. Tá bom, meus queridos? Fiquem bem, espero que tenham um bom final de semana, semaninha curta, com feriado, já vamos caminhando para o final, tá bem? Contem comigo, um forte abraço.